Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Vander Souza, sou fitoterapeuta e graduando em nutrição. E neste vídeo eu quero falar sobre uma planta aqui um tanto polêmica, né? Uma planta que eu já tenho aqui no canal, porém foi um vídeo bastante polêmico porque eu falei assim, não faço uso interno dessa planta. Que planta é esta? É a sangra d'água, ou então sangue da água, sangue de dragão, entre outros nomes, né? Bom, essa planta possui diversos nomes, vai depender da região, então não sei como é que você trata, né, essa planta aí, como que você chama ela. Mas os nomes mais comuns é sangue da água, sangue de dragão, né, sangue drago, enfim, tem diversos nomes já falados. A questão é que essa planta, ela possui muitas atividades farmacológicas, né? Por exemplo, ela é anti-inflamatória, ela é cicatrizante, e é muito boa como cicatrizante, muito utilizada para este fim, né, como uma planta rejuvenescedora, muito boa mesmo para este fim. E contanto que eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui uma declaração, né, um depoimento muito importante aqui sobre o sangue de dragão, né, a sangra d'água. Bom, a questão é que esta planta, ela está espalhada, né, pelo menos assim, aqui na América do Sul tem ela, né? No Brasil tem, e assim, não é só uma espécie, sim, diversas espécies de sangra d'água, né? Plantas denominadas sangra d'água. Tem também em outras partes da América também, né? América Central e tal. E no caso não é só no Brasil, tem em outros países, como Peru, né? E tal. Então, assim, essa planta, ela tem uma característica muito, né, peculiar, uma coisa muito dela, que dá justamente esse nome, né? Porque a seiva dela, ela se destaca muito pela sua cor avermelhada, parecendo sangue. Com isso, né, que fez que ficasse bastante atrativo, né, para as pessoas fazerem o uso dela medicinal. É uma planta que tem um amplo uso medicinal, né? Ela tem efeitos farmacológicos diversos, até mesmo analgésico, e isso já é provado através de estudos. A questão é que essa planta ela ganhou uma popularidade muito grande para tratar, né, principalmente problemas mesmo na pele e tudo, né? Principalmente o pessoal que mexe muito com óleos essenciais também tem os óleos carreadores, né? E neste caso, essa seiva ela não vai se enquadrar em nenhum óleo essencial, nem, por exemplo, vai se enquadrar ali como, né, um óleo, ela não é um óleo, né? É uma seiva. Mas a questão é que todos, né, aqueles que gostam muito dessa coisa, né, natural, que trabalha, né, com óleos essenciais também, com óleos carreadores e tal, ele também comercializado, né, o óleo de Croton, o óleo de Croton Leclerc ou então de outra Croton, né? Então, essa planta é muito utilizada para este fim como cicatrizante. Só que ela não se limita a isso, né? Então, como popularmente ela ganha uma fama de ser uma planta anticancerígena, então o pessoal faz muito essa propaganda, né? Em vender a planta para este fim, certo? E aí o que que acontece? Eu fiz vídeo dela, né, falando sobre a espécie, né, que é a Crotorucurana, Bailon, e aí eu falei assim, bom, eu não aconselho que faça o uso internamente dessa planta, visto que alguns estudos não demonstrou ser uma planta tão segura assim para uso interno, mas o uso externo tudo bem, né? Então, assim, eu neste vídeo aqui, inclusive, eu quero dizer para você que eu ainda não mudei a questão da opinião em fazer o uso interno dela, embora tenha alguns estudos mostrando que ela tem efeito, por exemplo, de ser hepatoprotetora, né? Então acaba contradizendo aí com outros estudos que mostram que não seria adequado fazer o uso interno dela. Bom, a questão é que, independente, né, disso, ainda a gente não ter estudos suficientes para falar se a planta é tão segura assim para a gente estar fazendo uso, né? Como se fosse um açafrão da terra, como se fosse uma baleeira, por exemplo, como se fosse uma sálvia, como se fosse uma outra planta, né, que tem mais histórico ainda, tanto popular como científico, né, de fazer o uso. A questão é que não pare, né, de fazer o uso dela externamente, contanto que nesse vídeo que eu vou mostrar um depoimento, né, sobre uma pessoa que fez o uso dela e teve um ótimo resultado. E vou estar mostrando aqui para você a composição química e a atividade curativa da planta, mostrando aqui um artigo científico maravilhoso falando sobre a toxicidade dela, falando sobre o uso dela
e tudo mais, mostrando que ela é uma planta bastante segura e muito mais, tá bom? Então eu convido você a ficar comigo até o final do vídeo, que vai ser bastante proveitoso, visto que é uma planta pouco falada, digamos assim, mas que os que falam, né, as pessoas que chegam a falar dessa planta não vão, né, nem mostraram, por exemplo, um artigo desse daqui mostrando sobre essa atividade, né, dessa planta medicinal. Então eu acho que é bastante proveitoso aí você ficar comigo até o final do vídeo. Então a questão é, essa planta ela tem diversas espécies, tá bom? Então não é somente uma. Quando eu falo sobre a cróton, né, quando eu falo sobre a sangra d'água, eu estou falando de um gênero praticamente, tá? A sangra d'água, essa planta que tem essa seiva com cor avermelhada, parecendo sangue, né, ela é amplamente utilizada pela medicina popular, por diversos povos, por diversas regiões pelo Brasil afora. A questão é que não é uma espécie. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul sai sangra d'água também. Lá também tem. Mas geralmente a que tem lá, que desenvolve, né, naturalmente, né, espontaneamente, por exemplo, desde o Rio Grande do Sul até aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem, principalmente em beiras de brejo, em locais mais alagados, é Crota urucurana bailon, tá bom? E na região mais amazônica, né, na região amazônica, da Mata Amazônica, a gente tem ali uma espécie, por exemplo, chamada Croton leclerc, e é, por exemplo, uma planta mais frondosa, muito maior, o que é mais lucrativo, inclusive, para extrair, para retirar essa seiva, tá bom? Geralmente os extratos são obtidos através da Croton leclerc, mas por talvez, assim, né, a pessoa vai lá, compra um certo extrato que nem quer saber de onde veio, simplesmente falou que é sangra d'água, quer adquirir, talvez pode ser adquirido, né, extraído de uma outra espécie, por exemplo, da Crota urucurana, tá bom? Então, assim, todas elas, na verdade, os estudos demonstram que essas espécies de Croton, dessas plantas chamadas sangra d'água, elas são, sim, eficazes contra feridas, machucados, né? São excelente cicatrizante, também antibacteriana. Só que a planta mais estudada, a espécie mais estudadas dela é a Croton urucurana bailon e também a Croton leclerc, que é a qual eu vou estar mostrando aqui o artigo científico. Esta Croton leclerc, ela é uma espécie, digamos assim, das mais seguras delas, tá? Então, por isso que eu vou falar para você aqui sobre esse artigo científico, falando, claro, incentivando você a não parar. Mas eu falo para você, faça o uso externo dessa planta, né? Então, assim, a atividade que ela exerce, falado assim popularmente, é uma planta que tem efeito contra cânceres, né, tumores, é bastante famosa contra tumores. E os estudos têm demonstrado que realmente ela tem atividade antitumoral. Só que os estudos que tem são poucos ainda, né? Para poder falar assim, porque pode fazer o uso totalmente seguro da planta. Por exemplo, eles fazem os estudos, mas não tem tempo suficiente para concluir, né? Não tem um período longo de uso da planta para falar assim, olha, essa planta é livre de toxicidade, né? Não é uma planta mutagênica, não é uma planta que alterou nada, né? Não é uma planta que fez nenhuma alteração né, na genética, enfim, as células se comportam do mesmo jeito, ou assim, por exemplo, foi usada contra um tumor e realmente ela, né, inibiu ali o crescimento do tumor e melhorou muito mais ainda naquele indivíduo, né? E mesmo que tenha em animais, não tem, por exemplo, estudo significativo em humanos, tá bom? Então, assim, é interessante falar isso para você não ficar naquela, né, coisa que todo mundo fala que a planta é isso e aquilo, mas né, em prática mesmo ali, falando em questão de estudos, a gente não tem, tá, tantos estudos assim. Tem uma quantidade certa de estudos mostrando sobre atividade anti-inflamatória, antidiarreica, cicatrizante, é o que mais tem. É o que mais se explora dessa planta, é a atividade cicatrizante dela e tudo. Então, acho que vale muito a pena
sempre está fazendo, né, se puder, tem acesso, então faça sim o uso externo, né, da sangra d'água, mas eu ainda não aconselho fazer o uso interno dela. Depois do que vi, né, da crota urucurana, eu vou falar para você não fazer o uso interno dela, mas sim o uso externo, tá certo? E agora eu vou então aqui para o comentário e falar o seguinte, olha só que interessante. No vídeo da sangra d'água, eu recebi um comentário falando assim: meu padrasto estava sofrendo, né, com erisipela. Olha só que interessante. Ele estava sofrendo com erisipela. Aí ele fala assim: então ele resolveu fazer o chá da casca e folha, tá? E borrifar, né, nas feridas, ali no machucado. E deixar naturalmente, secar naturalmente. Um pouco tempo, né, em pouco tempo, curou, né, e aqui fala, em pouco tempo se curou da bactéria e hoje nem mancha tem na pele, né? E aqui fala, já ensinamos para muita gente, quem fez também foi curado. Isso é muito legal, né? Assim, é o uso popular, ele talvez ouviu falar e arriscou e foi fazer o uso. Como foi um uso externo, né? Ele não teve, né, nenhuma complicação, pelo contrário, foi muito eficiente porque realmente é, né, passado de geração em geração que a planta exerce essa função, que ela tem função protetora na pele, né, que forma uma barreira, forma um verdadeiro filme ali, né, uma camada que não deixa com que tem, né, penetração de impurezas, né, bactérias, fungos mesmo, não vai romper aquela camada, então tem uma camada protetora até mesmo contra os raios solares. Tem uma camada protetora, né, de agentes químicos, biológicos, forma uma camada protetora até contra, né, a poeira, essas coisas e tal. Então, se a pessoa está ali no meio da mata, tem um pé de sangra d'água, fez um corte, um ferimento, um machucado, vai lá e aplica aquela seiva ali no ferimento. Ótimo, maravilha, você tem ali um remédio natural ali, 100%, né? Tirou ali da planta na hora ali e aplicou. Ótimo, um ótimo uso dele, tá? Se você tiver um extrato, se você tiver a planta, acesso à planta, ou adquirir o extrato, a seiva, né, da croton, enfim, né, da sangra d'água, vou falar assim, do sangue de dragão, e fazer uso dele na pele, né, como um cicatrizante, rejuvenescedor, uma planta para renovar a pele, para melhorar o aspecto visual, enfim, né, para trazer células novas, esticar a pele, ele é excelente, tá? Não tem nada a contestar, não tem nada a falar mal de jeito algum, né? É uma planta sensacional para isso. Agora, e tem efeito antimicrobiano, por isso que teve esse efeito aqui contra bactérias, né? Então foi excelente contra erisipela. Apesar que existem outros fatores, né? Por exemplo, como o sistema imunológico que deve ser tratado também. Mas a questão é que a planta foi muito eficiente. Isso é ótimo, né? Que continue assim. Agora, se fosse um uso interno, aí porque ouviu falar que é bom, aí eu já diria assim, então, né, tá fazendo por conta e risco, porque eu não recomendo. E aí eu venho para você e trago aqui, ó, este estudo, tá certo? Que fala sobre a composição fitoquímica, né, a composição química, atividade curativa e toxicidade do látex de Croton leicleri, que eu falei para você. É uma espécie de Croton, não é uma espécie, né, de, enfim, de sangra d'água, tá bom? Aqui então a gente tem, ó, olha só, as universidades, né, os locais aqui que foram então que realizaram o estudo. Aqui fala Universidade Técnica, né, de Machala, né? É Machala, né? Seria então a tradução aqui, Equador, tá bom? Aí, tá vendo? Tem então ali, né, a gente tem então na Mata Amazônica ali, né, mais ali aqui no caso, se é uma universidade do Equador, é porque lá também tem a planta, tá certo? Então, aqui ó, Equador e tal, né? Bom, então, o que que acontece? Olha só,
Sociedade Equatoriana de Luta contra o Câncer, Núcleo Macala, Equador. Por quê? Porque a planta também é bastante difundida contra isso, né? Então seria muito interessante ver a atividade dela, né? Aqui também fala, né, sobre a Venezuela, aqui, olha só, Universidade de Oriente Venezuela. Então, ela não é uma planta exclusiva, né, do Brasil, pelo contrário, ela tem, né, por toda a extensão da mata amazônica, né? Bom, então vamos lá. Aí o que fala aqui no resumo? A atividade cicatrizante e a toxicidade dérmica aguda do látex de Croton Leclerc foram avaliadas em ratos Wistar. O período de observação, olha só, o período de observação para a atividade cicatrizante foi de 7 dias, ou seja, baixo, né? Foi pequeno. Mas, de qualquer forma, já foi um estudo interessante, né, de ter feito. E já viu muito resultado. É uma pena que não tem tanto investimento assim para poder seguir, né, para fazer longos períodos para ver realmente, né, na toxicidade de uma planta, né, para ver se ela não tem atividade mutagênica e tal. Mas enfim, já foi bastante significativo. Então fala sobre aqui que foi de 7 dias, né, para a toxicidade, 14 dias, né, para a toxicidade foi 14 dias, tá bom? E para a atividade cicatrizante foi de 7 dias. Bom, aí a questão fala, as amostras, né, amostras para avaliações histológicas foram coletadas 7 dias após a incisão da ferida, tá bom? A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa foi avaliada, foi utilizada para identificar os componentes químicos presentes no extrato de clorometano, do látex. Ou seja, fizeram um extrato, né, do látex da planta, não foi o látex purinho, né, teve um extrato. A partir, né, das observações clínicas, as feridas dos grupos, olha só o que eu vou falar, dos grupos aqui tratados com látex de Croton Leclerc, revelaram sinais consideráveis de cicatrização dérmica e cicatrizaram significativamente mais rápida em comparação com os grupos cujos processos de cicatrização ocorreram sem o tratamento, né, e com o creme comercial, ou seja, eles fizeram, por exemplo, 3 grupos. Colocaram um grupo para uso, né, usando a Croton Leclerc, a Croton, né, fazendo uso então da sangra d'água, sangue de dragão, enfim, fizeram o uso da planta. O outro grupo não recebeu nada, né, e o outro grupo recebeu um creme, né, recebeu então um creme cicatrizante. E eles viram que dentre, né, aquele que não fez nada, aquele que fez uso de um creme comercial cicatrizante, né, de uma certa pomada, enfim, e o que fez então o uso da Croton, que fez o uso da sangra d'água, viram então que o que fizeram o uso da planta cicatrizou muito mais rápido, tá bom? Aí fala então, a partir da análise, né, dos cortes histopatológicos, em geral as feridas dos ratos sem tratamento e tratados com creme comercial revelaram abscessos, né, com granulosos inflamatórios, enquanto as peles daqueles tratados com látex apresentaram sinais de reparação, olha só, hein, determinando a sua eficácia como agente cicatrizante. Olha o que fala aqui, pessoal, nessa partezinha aqui que eles falam. Eles falam então que a partir da análise que eles tiveram, que eles pegaram o tecido, eles analisaram, né, microscopicamente ali, eles viram que naqueles que não foram tratados, de nada, não colocou nada, né, para eles fazer tratamento, não fizeram nenhum tratamento naquela ferida, e aqueles que ainda usaram o creme comercial tinha abscessos, né, granulosos inflamatórios, ou seja, tinha ali como se fossem pequenas bolsas, né, de inflamação, de processos ali inflamatórios, infecciosos,
seja ali, por exemplo, formados por agente, né, enfim, alguma sujeira, alguma sujidade, enfim, alguma coisa física, ou que fosse alguma coisa microbiológica, né, alguma coisa que seja, por exemplo, fungo ou bactéria. Então, foi formada ali granulosos inflamatórios. Então, aqui está falando, né, sobre a formação de abscessos granulosos inflamatórios naquela região ali ferida, né, machucada, por aqueles, né, animais ali que não receberam nenhum tratamento ou que receberam creme. Já aqueles, né, enquanto as peles daqueles tratados com látex apresentaram sinais de reparação, determinando a eficácia como agente cicatrizante. Olha só. E neste caso não se limita só como cicatrizante, ele também, além dele acelerar o processo de cicatrização, né, estimular células para cicatrizar mais, ele ainda tem a atividade, né, de formar um filme protetor, de uma camada protetora, é antibacteriano, é antifúngico, é anti-inflamatório. Então não se limita só a falar cicatrizante, mas sim anti-inflamatório, antibacteriano, antimicrobiano, tá certo? Aí fala, a partir da avaliação da toxicidade dérmica aguda, o látex não causou morte ou sinais de toxicidade nos animais na dose de 2.000 miligramas por quilo, certo? Os ratos mantiveram aumento do peso corporal e entre, né, os grupos dos ratos machos e fêmeas não apresentaram diferença significativa no balanço de massa, né? Aí fala então que até o momento do tratamento com o látex, ou seja, até o período que eles utilizaram o látex não alterou nada, não teve nada de anormal nos ratos, né? Aí fala, o látex possui pH ácido que produz uma barreira antimicrobiana, né, no processo de cicatrização, inibindo o crescimento de bactérias patogênicas relevantes, que no caso, por exemplo, lá, né, o padrasto lá da menina lá, ela então fez o uso da Croton e formou essa barreira, né, contra essas bactérias. Então foi anti-inflamatório, antibacteriano e acelerou o processo de cicatrização. Sem contar que não ficou nem mancha, ou seja, renovou mesmo a pele, né? Por isso que é tão indicado para a renovação da pele. Por isso que muitas pessoas, principalmente quem trabalha com aromaterapia, né? Então, aromaterapeutas indicam muito o uso do látex de Croton, né? O uso do látex, então, da sangra d'água, né? Sangue de dragão. Por isso, porque é uma planta excelente. Imagina associada ali com tea tree, né? Com melaleuca, fazendo uso de uma lavanda, enfim, fazendo uso de alguma planta que também tem aí uma capacidade incrível sobre a pele, né? Se tratando de óleos essenciais, por exemplo, né, falando então sobre o tea tree mesmo, né, a melaleuca. Então, melaleuca aí com sangue de dragão, né, seria uma combinação muito interessante, né, e a pessoa ainda fazer uso de uma rosa mosqueta, né, o óleo de rosa mosqueta, ou então semente de uva como carreador, seria muito bom, né? Então a sangra d'água ela é muito eficiente mesmo, né, para a pele. Aí fala então, além disso, os compostos orgânicos presentes no extrato de clorometano, identificados pela análise, né, cromatográfica, são em sua maioria bioativos como anti-inflamatório, antimicrobiano e ou estimulantes da formação de fibroblastos, e sua combinação sinérgica poderia explicar a atividade cicatrizante do látex de Croton Leclerc. Gente, olha só que coisa incrível, né? Então, fala que foi analisado, a análise cromatográfica analisou, viu que tem diversos compostos bioativos no látex, o que comprova, né, que esses compostos bioativos exercem sim a ação anticicatrizante, anti-inflamatória, antimicrobiana, e mostrando que até em comparação com creme comercial, o látex de Croton Leclerc de
sangra d'água ou sangue de dragão foi muito mais eficiente, mostrando que também não teve toxicidade alguma. No caso aqui eu já falo, né, foi uso externo, não foi uso interno, mas não mostrou nenhuma mutagenicidade aí, não alterou nada nas células, né, mesmo sendo algo ali aplicando, né. Então foi aplicando ali sobre o local, viram que dentro de 14 dias não teve problema algum. Então, livre de toxicidade, pelo menos assim no uso externo, tá bom? Mas é aquela coisa, eu já não indico vocês a fazer o uso interno, conforme muita gente fala por aí, né, fazendo uso indiscriminado da planta. Jamais, né? Não pode fazer uso indiscriminado nem uso interno, né, uso externo, muito menos uso interno. A questão é, a planta é sim muito eficiente, é muito boa, né, para aquilo que é proposto, mas não abuse de planta nenhuma, tá bom? Então tá aí para vocês esse artigo científico mostrando a atividade curativa da Croton Leclerc, da sangra d'água, mostrando para vocês aqui esse depoimento maravilhoso então da Solange, então, né, Solange Velasco, ela falando sobre a atividade aí que a sangra d'água exerceu sobre a erisipela, então, do seu padrasto, mostrando que realmente é muito eficiente. Bom, se você quer fazer o uso, então, da planta, aplique ali sobre o local a seiva, né, da planta. Se você tiver aí como fazer uma preparação na sua casa da planta, que seja uma decocção, né, com a entrecasca dela, faça e você vai ter sim o benefício da planta, né, de ser antimicrobiana, anti-inflamatória, cicatrizante, muito potente. Fazendo o uso da planta corretamente, não há como dar errado, né? Pelo contrário, vai ser muito bom para a sua saúde, tratar algum problema, né, naturalmente e custando pouco. Talvez você tenha planta, né? Se você mora no campo, né, mora na roça e você tem, mesmo que seja a crota urucurana, essa variedade que tem muito aqui em Minas Gerais, né, essa sangra d'água, então faça o uso dela. Mas eu indico o uso externo dela, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe as informações. Um grande abraço e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.